Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. A gente está sendo apoiado aqui pelo curso Bizu. E estamos recebendo na mesa o Dr. Marcelo Grill, vai trocar uma ideia com a gente aqui no desafio Fleboestética. Seja bem-vindo, Grill. Olá, eu que agradeço aí pelo convite de vocês. Para quem não me conhece, eu sou aqui de São Paulo, sou formado na Pinheiros, também fiz a residência no HC. E depois que eu me formei, eu quis abandonar a parte arterial, até para essa questão de... Eu sempre gostei muito de tratar paciente particular, por essa questão de, enfim, de não ter uma equipe, de poder fazer os procedimentos sozinho, de poder fazer os procedimentos ambulatoriais e tal. E hoje em dia, felizmente, eu trabalho na Clínica Miak, que é acho que o melhor lugar do mundo para a gente poder fazer isso, né? Sensacional, cara. A gente quer muito escutar tuas opiniões aqui em relação aos casos que a gente vai te mostrar hoje. Então, são todos casos para tratamento em consultório, nenhum deles tem refluxo de safena. A gente queria que você colocasse de forma mais transparente e verdadeira o que você faria lá dentro da Clínica Miak, tá bom? Perfeito. Antes da gente começar a mostrar, eu te chamo para assistir isso aqui pelo YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, então, para você poder aprender aqui com o Marcelo Grill, melhor você assistir pelo YouTube, beleza? Vamos lá, Luiz. Podemos começar? Então, começando o primeiro caso, uma paciente um pouco mais jovem. Então, primariamente, essas telangiectasias, como que seria a sua conduta? Apareceu para você para começar o tratamento. Bom, o professor Kazumiaki, ele faz um score, né, um estadiamento das telangiectasias que eu acho muito interessante, que é o score 9-1. Né? Então a gente já sabe, vocês já falaram que não tem nenhum refluxo troncular, então o score máximo que os pacientes vão ter é o score 6, né? Já que a gente tira a linha mais de cima, que é a linha que faz referência a realmente você ter um refluxo troncular, uma variz maior relacionada às telangiectasias. E aqui, aparentemente, né, claro que a gente não consegue jurar, mas parecem não ser telangiectasias combinadas, né? Parecem ser telangiectasias isoladas, o que dá o score 3. Então, a ideia aqui seria tratar exatamente a telangiectasia. Esse vamos dizer assim, a apresentação clínica que eu acho mais tranquila. É bem difícil a gente não conseguir um sucesso no tratamento dessas vezes, com qualquer técnica que a gente use, seja só a escleroterapia, o laser ou a combinação das técnicas. O que eu acho mais importante desses casos, e aqui é um ótimo exemplo disso, é a documentação fotográfica. Porque quando eu era recém-formado, eu achava que eu não tratava bem esses casos. Eu achava que só com a escleroterapia com glicose os casos não iam tão bem. Na verdade, depois que eu comecei a fotografar os casos, eu fui ver que só a glicose, ela melhora bastante. Porque independente da técnica que a gente use, a gente não pode ter expectativa que a gente vai resolver 100% numa sessão. Então, tendo o retorno, você conseguindo fazer a fotografia do pós, independente da técnica que você use, eu acho que você vai ter um bom resultado. Bom, mas eu, pessoalmente, o que eu faria? Né? Eu sou um cara com, vamos dizer assim, bastante medo de causar dano no paciente. Né? Eu trabalho numa clínica que os pacientes são diferenciados, então vem um paciente realmente com muito poder, não só aquisitivo, mas até de influência política, e a gente sempre vai pelo primo non nocere. Então, é claro que eu tenho um setup de spot size de laser, e a gente vai imaginar assim, puxa, eu já vou começar com um spot size menor, né? Para quem não é muito habituado do laser transdérmico, quanto menor o spot size, a gente concentra mais na superfície da pele a energia, e a gente tende a ter resultado melhor nessas telangiectasias menores. Mas eu começaria com spot size um pouquinho maior ainda, mesmo sabendo que eu posso não ser tão efetivo, mas associado com a glicose 75%, eu faria um tratamento e esperaria o paciente voltar. No segundo retorno, que eu faria mais ou menos depois de 4 semanas, aí sim eu utilizaria um spot size menor para finalizar o tratamento, porque eu já sei que aquela veia respondeu ou não àquele spot size, eu já testei, e eu gosto de explicar o seguinte: quando você usa o laser transdérmico e a veia não respondeu naquele primeiro momento, não quer dizer que ela não vai fechar, tá? Mas se você errou a energia e queimou a pele, a primeira coisa que você vê é a veia fechando. Então, ver a veia fechar não quer dizer necessariamente que você vai ter o sucesso no seu tratamento, porque você pode ter passado da conta. Então, nesses casos, paciente obviamente nova, começo de doença, eu prefiro pecar pelo excesso, começar com uma energia baixa, um spot size um pouquinho maior,
e a seguir, depois de 4 semanas, aí sim eu utilizaria um spot size menor para finalizar o tratamento. Qual spot size eu utilizaria? Aí vai depender muito do aparelho. E eu acho que toda vez que a gente fala sobre setting de aparelho, a gente tem que entender que os aparelhos são muito diferentes, né? Eu falo sem nenhum conflito de interesse sobre o aparelho da Harmony, que é o aparelho que eu aprendi, o laser transdérmico, e ele tem uma característica que é muito peculiar a ele, que o spot size de 6, ele não passa por lente nenhuma, né? Infelizmente, é um aparelho que financeiramente ele está fora do mercado, porque ele é muito caro, né? E ele já não tem uma gama de spot size para atender a gente. Só que quando o professor Kazumiaki faz a defesa dos 6mm, por que ele faz a defesa dos 6mm? Porque a técnica Clax foi criada em cima dessa plataforma. Então o 6mm é extremamente seguro por ser laser puro. Por a energia estar chegando como é na definição do laser com todos os fótons colimados. E qualquer outro aparelho que a gente use, o 6mm, ele vai estar passando por uma lente. Então não vai ser a mesma questão. Então se eu estivesse usando o Harmony, seria então esse primeiro setup que eu utilizaria. Se eu estivesse usando outra plataforma, né, com certeza seria um spot size provavelmente por volta de 4, porque já que é para usar uma lente, eu reduziria um pouquinho, mas não deixaria a energia muito na superfície. E como o próprio Kikuchi hoje falou na demonstração, a gente pode colocar aí um tempo de duração de pulso um pouquinho mais longo também no começo. A gente não conhece, a gente tem muita paciente que tem a pele branca, mas é porque não está exposta ao sol. Qualquer sol que toma vai ficar mais moreno e você vai descobrir que é um Fitzpatrick maior. E qual que é a questão do Fitzpatrick? É exatamente a quantidade de melanócitos, a quantidade de melanina que tem nessa pele, que é o nosso medo, né? Então, quando a gente vê as curvas de laser, a absorção da água, ela é, vamos dizer assim, uniforme entre as pessoas. Claro que tem uma variação, a absorção da hemoglobina também, mas é o que muda de pessoa para pessoa, a quantidade de melanina, a quantidade de melanócitos na pele, que a gente às vezes não consegue prever. Por isso, usar um setup inicial mais tranquilo e ir testando o paciente é sempre a minha escolha. Beleza. E de agente esclerosante? Cara, eu sou da filosofia do professor Kazumiaki que em paciente que não tem doença, né, paciente com a doença, vamos dizer assim, a apresentação estética da doença inicial, né, e pelo que eu entendi, a maioria dos casos são assim, não tem refluxo ocular, né, não tem envolvimento hemodinâmico, eu praticamente só uso glicose 75%. Eu vou usar um esclerosante mais potente realmente só como quando eu não tive o sucesso no tratamento, quando eu tive alguma complicação, quando eu já cheguei à conclusão com o paciente que a glicose não vai me resolver. Porque é aquilo, usar luz e açúcar, a gente está praticamente livre de nenhuma complicação importante, né? E apesar de ser muito raro, a gente tem complicações importantes com os detergentes. Beleza. Vamos passar para o próximo, então? Gril, e esse caso aí? Bom, esse caso chama atenção duas coisas, né? A primeira questão é estar na face medial da coxa, que é um lugar que todo cirurgião vascular que está começando tem que ter medo. Por que tem que ter medo? Porque realmente é meio anárquica a circulação venosa nessa região. Às vezes a gente mexe numa veia e como um castelo de areia começa a desmontar tudo. Então, primeiro é conversar com o paciente, é deixar ele avisado e às vezes fazer menos, né? Você começar devagar, baixar as expectativas do paciente, para aí sim você ir tratando. Então, essa é a primeira questão, né? Conversar muito bem quando for tratar a face medial do joelho com o paciente, que é possível sim ter matching, é possível que você tenha que fazer um procedimento associado, uma flebectomia, enfim, né? Excluir, claro, o refluxo troncular, que vocês já citaram, olhar com a realidade aumentada para ver se não tem nenhuma veia maior, se a gente não tem uma tributária relacionada. E o que me chama atenção é a quantidade de cromófago, que já aumentou em relação àquele caso, né? Então a gente já vê as veias um pouquinho mais azuladas, um pouquinho mais escuras, mas nada ainda que me causasse, vamos dizer assim, medo, né? Então, dentro daquele setup que eu falei para vocês, eu iria começar com, de novo, um setting tranquilo, uma energia baixa no laser, praticamente a mesma daquele outro paciente, e, enfim... Um retorno pós que você vai modificando. Que eu modificaria. A gente consegue ver um conjunto, né? A gente consegue ver muitas outras telangiectasias menores, que essas sim, com um setup, vamos dizer assim, mais conservador, não vão responder à primeira sessão, tá? Mas, de novo, eu prefiro fazer escalonado, eu prefiro fazer
as veias maiores Você com uma começaria energia mais com 6 conservadora. para todas essas veias que estão aí. Todas. Se eu estivesse usando o Harmony, sim. Se eu estivesse usando o outro, 4. E com relação ao agente esclerosante, você faz um upgrade, digamos assim, na segunda sessão já, antes de mexer no spot size ou não? Não. Você primeiro mexe no laser e mantém, e aí se precisar, num terceiro momento, você mexe. Eu sempre falo para os pacientes em 3 sessões para eu ter o resultado final. E nessas 3 sessões eu vou ficar preso ao laser transdérmico e a escleroterapia com glicose 75%. Tá? Se eu não tiver resultado nessas 3 sessões, mas eu estou vendo que eu estou tendo uma evolução, ótimo. Se já na segunda sessão eu não tiver evolução, eu vou voltar para o ultrassom. Eu vou checar se realmente eu não comi bola do diagnóstico, porque na minha opinião, na grande maioria das vezes, passou uma perfurante pequena, passou uma tributáriazinha que a gente não tinha percebido. E só realmente nos casos que são exceção que eu vou abrir mão num paciente, como eu falei, CAP1, sem doença venosa importante associada de outro agente esclerosante. Aquela veia mais fininha ali, se você tivesse com uma plataforma que tivesse só 6 ou 3. Faria 6 em tudo e faria 3 só na segunda sessão subsequente. Só depois que eu testei a pele. Cara, é aquilo. Eu nunca vi com os 6 milímetros nesse que eu falei com o laser transdérmico não colimado queimar pacientes nessas situações. Mas com 3, na primeira sessão, eu já vi alguns colegas me pedindo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é muito chato, gente, quando um paciente que está vindo para você com problema estético, uma doença inicial, tem uma complicação. Né? Então, assim, eu sou extremamente cauteloso, eu acho que a ansiedade é mais nossa do que do paciente. Se você dividir a decisão com o paciente, falar, e aí, você quer que eu seja agressivo ou você quer que eu seja cauteloso? A grande maioria dos pacientes vai falar para você, não, Vitor, vamos tranquilo, vamos devagar, né? Eu posso vir e tal. E é dessa maneira que eu acredito. Porque apesar da gente ter uma experiência com laser transdérmico, como eu falei para vocês, a gente tem uma zona ali de tratamento seguro que ela é difícil. Se você está tendo muita reação na veia, na telangiectasia, tome cuidado. Você pode estar com o setting perfeito, pode, mas a janela é muito estreita, cara. Você pode ter passado um pouquinho a mão e já pode estar queimando a pele. Qual a fluência para o spot de 3? Para um spot de 3, eu vou estar usando mais ou menos ali por volta de 180 a 200, mas isso, como eu falei, já são pacientes que eu já testei, né? Então... Não queimou, não teve complicação, e você vai com o spot size maior, exatamente, aí eu já estou dando um passo para mais agressivo. Acontece às vezes de eu começar já o tratamento com o spot menor? Acontece, mas em telangiectasias finas isoladas, né? A paciente chega para mim e fala assim, olha, essa telangiectasia que eu quero tratar, ela é realmente mais fina ainda do que a apresentação do primeiro caso. Mesmo naquele primeiro caso e nesse, eu ainda começaria com spot size um pouquinho maior. Beleza. Vamos para o terceiro? Aqui já muda um pouquinho o perfil da paciente, um pouco mais idosa. Como que você começaria aí? Então, esse é um caso muito interessante. A gente, às vezes, tem bastante contato com eles no consultório e são casos que vão responder muito bem ao tratamento. São veias que têm muito alvo e, como vocês podem ver na fotografia, já tem uma veia nutrícia ali demarcada aqui, né? Eu estou contando que a gente vai fazer o tratamento associado dela. Seja aqui como está numa marcação com uma caneta escura, provavelmente foi escolhido fazer uma flebectomia. E, às vezes, né, o que eu mais faço é diminuir o tamanho da flebectomia, fazendo claques ainda num trecho, mesmo a veia sendo maior, associando a flebectomia no mesmo dia, porque é impressionante, o resultado fica incrível. Parece que as técnicas se somam quando a gente faz dessa maneira, né? Eu não preciso, quando eu estou fazendo no meu consultório, escolher uma das duas, eu posso fazer as duas. Então, esse trechinho, não sei se o pessoal consegue ver a minha mão, né? Mas o mais próximo ali à abertura das telangiectasias vai muito bem se você fizer a escleroterapia, né, o CLACS nele, e associar a flebectomia no trecho maior que está próximo a ele. Mas tem outra coisa que chama atenção, que nas telangiectasias elas têm muito alvo. E se você olhar esses pacientes com o dermatoscópio, e o dermatoscópio ele usa uma luz, uma iluminação copolarizada, tem um filtro de polarização e usa uma luz no qual a luz polarizada está invertida, então ele tira o brilho. Se você olhar essa sua foto, a foto está com bastante brilho, a gente vê a pele muito clara, e isso é a refração da luz do ambiente. Quando a gente usa a luz copolarizada, a gente não tem esse retorno dessa luz, e a gente consegue já ver nesses pacientes, na maioria deles, eles já têm pigmentação. Então, se você fizesse o tratamento perfeito nesse paciente,
todos eles vão ter hiperpigmentação no pós-operatório, no pós-procedimento. Por quê? Porque eles já têm a pigmentação. Aham. Né? E isso tem que ficar muito claro quando você conversa com o paciente. Olha, a chance de você, com esse padrão de venolactasia, ter hiperpigmentação no trajeto é grande porque ela já está lá. Tá? A segunda coisa que eu acho muito interessante, depois de ter feito o tratamento da nutrícia, seja com o Clax combinado ou só com a flebectomia, é fazer um pouco de intumescência em volta dessas telangiectasias para tirar um pouco do alvo. Né? Isso parece ser contraditório, mas o excesso de alvo aqui para a gente fazer o laser transdérmico pode Qual trazer um seria a prejuízo. sequência, então? Eu trataria, eu sempre começo tratando a nutrícia, porque eu tiro a pressão, né? Faria o Clax nesse trecho inicial mais próximo das telangiectasias e com a própria anestesia intumescente que eu fiz a flebectomia ali embaixo, eu injetaria um pouco de anestesia em volta desse trecho, para tirar um pouco dessa pressão venosa, né? Elas estão muito cheias de sangue, essas veias. Se você disparar aí, elas vão responder super bem a qualquer setting. Você pode colocar spot size que você quiser, a fluência baixa que você quiser, vai responder muito, porque tem muito alvo. Só que isso não é vantajoso. E são nesses casos que o médico vê, nossa, está respondendo super, está sumindo tudo, que você vai ter uma reação inflamatória muito grande e, enfim, não vai ter um pós tão tranquilo. E eu sempre injeto, acho que a escleroterapia, mesmo quando você tem uma reação muito grande da telangiectasia como essa, que tem bastante alvo, você lava aqueles trombos que foram recém-formados, você faz a lesão, vamos dizer assim, física da veia, né? Então faria uma drenagem já no mesmo ato, por exemplo, você faz a tumescência e já faz a drenagem. Exatamente. Mas se você fizer essa injeção antes e lavar com a telangiectasia, às vezes não se faz necessário fazer a multiperfuração. Você fala mas lavar é com a própria glicose. Com a própria glicose. Vai formando aqueles trombinhos, né? E você já vai empurrando eles. E, enfim, acabou o procedimento. Eu vi que reformou o trombo, eu já fiz aquela intumescência como eu expliquei para vocês, sem nenhum pudor, eu multiperfuro. Como é que você faz o curativo? Eu geralmente é só o curativo simples mesmo, com bolinha. A gente usa bolinha de algodão e micropor, né? E peço, geralmente, quando foi feita uma flebectomia associada, para usar meia elástica. Né? Mas não tem um curativo diferente dos outros por causa da... muito específica, não. Alguma orientação sobre hidratação tópica, algum medicamento especial? Não, eu sou fã da pele hidratada, né? E, geralmente os pacientes que nos procuram, com exceção dos homens, que geralmente os homens vêm com a pele muito seca, mas o tipo do público da clínica minha que já tem acompanhamento com o dermatologista e vem sempre com a pele muito hidratada. E diferente do que eu aprendi logo que eu me formei, que eles pediam para o paciente não passar o hidratante na pele para grudar o micropor, eu ao contrário, eu peço para vir com a pele, passar o creme, bastante hidratação mesmo, mas enfim, não prescrevo nada específico para isso, não. Vamos passar para o último caso? Gril, e aqui uma complicação. Como é que você lida com esse tipo de match? A gente não estava com o microfone aberto, né? Mas para o público que estava aí, quando falaram que todos os casos não tinham refluxo troncular, eu falei, não, mas espera aí, aquele úlimo caso é matching, aquilo lá. Já não tem mais, foi tratado e teve complicação. Como é que ali alguma coisa... Literal. Né? Profunda foi mexida. Então, como eu falei, face medial da coxa é um problema, é uma área que a gente tem que baixar a bola ali, a gente tem que entrar humilde toda vez que a gente vai tratar, né? E matching, a gente sempre tem que pensar em dois mundos, né? Existe o matching inflamatório, então a gente causou uma lesão excessiva naquela área, a gente usou um escleroterápico muito potente, a gente usou muita energia de laser, e a pele está reagindo mal àquele processo, e a gente tem que esperar, né? Que parece mesmo o caso ali olhando para a tela do lado direito. Do lado esquerdo, a gente já vê mais um conglomerado, né? A gente consegue... Eu tenho vontade de apertar ali com o dedo e ver que vai vir um reenchimento especificamente ali do centro daquela lesão, e eu consigo... né, jurar que eu vou colocar o probe do ultrassom ali com bastante cuidado, com bastante gel, vou deixar bem superficial, vou colocar na máxima frequência que o meu aparelho tiver. Não precisa ter uma sonda específica para isso, mas se você fizer com cuidado, você vai achar essa nutrícia. E aí, enfim, você pode tentar funcionar ela guiada por ultrassom. Eu gosto muito, eu sou aquelas, sabe, eu acho
o desafio da punção é uma coisa que me atrai, mas também a gente pode fazer uma digitopressão, na verdade, uma digitopressão não, eu uso a agulha de crochê, faço uma pressão no local que eu vou apertando com a própria agulha de crochê e com o probe de ultrassom, eu consigo ver exatamente se a agulha de crochê está em cima da tributária ou se ela está um pouquinho do lado, que é exatamente onde eu quero fazer. Aperto bem a agulha de crochê, ela faz uma marca de pressão, eu faço um pontinho ali, anestesia local, furinho, e ali mesmo, no momento que eu fiz aquele diagnóstico, sem muito alarde, sem explicar muito, eu já pego essa veia, eu já ligo e já... E quando você resolveu. funciona, o que você usa? Glicose também. Então, por incrível que pareça, a glicose, quando a gente faz punção ecoguiada, resolve muitos casos. Então, no primeiro momento, eu usaria a glicose sim. Mas, se eu já tentei puncionar com glicose e não consegui, ou se realmente eu vi que eu comi bola, eu estou falando de uma tributária maior, mais profunda, né? Uma coisa que eu deveria ter feito o diagnóstico, deveria ter programado o tratamento de uma maneira diferente, aí sim eu vou usar o polidocanol e uma outra. Mas, quando eu fiz esse diagnóstico, é aquilo, eu já mudei o estadiamento do paciente, já não está falando mais num paciente C1. Né? Eu estou vendo um paciente que eu primeiro diagnostiquei como C1, errei, né? E agora eu tenho uma tributária varicosa ali embaixo. Aí sim, eu acho que o polidocanol é uma ferramenta que o risco-benefício vale a pena. Sensacional, cara. Vários insights bons aqui para nós, né? Obrigado, Gril, pelo teu tempo, cara, de vir aqui ensinar a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem não pôde vir ao congresso escutar a sua palestra. A mensagem final que você deixou lá na plenária, pra você poder passar para os nossos ouvintes. Bom, eu acho que a gente tem que simplificar a flebologia, né? Às vezes a gente ouve, principalmente vê pelo Instagram, uma coisa muito, né? E a flebologia, ela é simples. A gente pode fazer 99% dos procedimentos no nosso consultório. A gente tem que perder essa herança que veio da nossa residência, de fazer tudo com hack anestesia, de querer, né, ser tão invasivo, resolver tudo de uma vez no paciente. A gente consegue fazer por partes, a gente consegue fazer, né, primeiro tratar a parte mais importante, a queixa principal do paciente e, né, galgando um degrau de cada vez, um tijolo de cada vez, porque a saída de levar o paciente para o hospital, fazer uma hack anestesia, querer num tempo só, com bisturi e agulha de crochê, resolver todos os problemas do paciente, existem casos que melhoram com isso, mas é a minoria deles. E, infelizmente, durante a residência, a gente só praticamente teve acesso a isso, mas essa não é a verdade, essa não é a melhor maneira de tratar os nossos pacientes. Obrigado, Gril, mais uma vez, por vir aqui contribuir com a gente. Imagina, obrigado a vocês aí pelo espaço, aí, pelo carinho. Não deixe de continuar acompanhando e assistindo os episódios do Frêmito aqui no Congresso Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.